Hoje nós vamos falar sobre narração, mas quando eu falo a palavra narração, muita gente fica achando que isso é uma coisa chata, coisa de língua portuguesa. Só que é o seguinte, pessoal, nós usamos a narração todos os dias. E quando que a gente usa a narração? Quando a gente conta alguma coisa para outra pessoa ou para outras pessoas. Então, a narração é isso, é contar alguma história para alguém. Essa história, ela pode ser verdadeira, pode ser real ou não. Para existir uma narração, é necessário que a gente tenha alguém contando uma sequência de acontecimentos, uma sequência de fatos que aconteceram com algum ser em um determinado lugar e em um determinado tempo. Esse alguém que conta a história, ou essa voz que sai do texto contando a história para o leitor, nós chamamos de narrador. Tudo na narrativa depende do narrador, dessa voz que conta a história para nós. Em outra aula, nós vamos ver que existem dois tipos de narrador. Um que participa da história e outro que conta a história sem participar dela. Por ora, é importante a gente saber que toda história tem um narrador. A sequência de acontecimentos, o que aconteceu na história, nós chamamos de enredo. Os seres ou as pessoas que participam e fazem alguma coisa na história, nós chamamos de personagens. Eu digo seres porque nem sempre personagens são pessoas. Nós temos histórias em que personagens podem ser animais, objetos ou até mesmo figuras como bruxas, duendes, seres que nem existem de verdade. E toda história acontece num determinado tempo, ou seja, o tempo é quando a história acontece. E a história também acontece num determinado lugar. Nós chamamos esse lugar de espaço. Quando você conta alguma coisa sobre alguém ou sobre um acontecimento para alguém ou para algumas pessoas ou para uma pessoa que seja, você está narrando. Então, imagine que você chega em casa e conta para sua mãe, seus irmãos ou algum amigo que estiver por lá a seguinte história. Gente, hoje de manhã, quando eu fui comprar pão, eu estava andando na rua e vi uma senhora atravessando essa rua. E de repente apareceu um rapaz montado numa bicicleta e acertou essa senhora. Ela caiu no chão e o rapaz também. Mas logo em seguida os dois se levantaram, ninguém se machucou, perceberam que tudo não tinha passado de um grande susto. O rapaz da bicicleta pediu desculpas e depois todos os dois foram para casa. Ainda bem que ninguém se machucou, né? Então veja, nessa situação, o narrador é você. Tudo o que aconteceu na história que você contou é o enredo. A senhora e o rapaz da bicicleta eram os personagens. A rua foi o lugar onde a história aconteceu. E a parte da manhã foi quando a história aconteceu. Perceberam que a narração é muito comum na nossa vida? Quem que nunca contou uma história que viu acontecer para outra pessoa? Então, vamos parar de pensar que narração é coisa complicada, porque, como a gente acabou de ver, faz parte do nosso dia a dia. E essa é a função da nossa matéria, da língua portuguesa. Conhecer os usos que a gente faz da linguagem para nós podermos entender melhor e nos fazer entender melhor. Bacana, não é? Então, por essa aula é isso. Espero que todos tenham gostado, espero que tenham aprendido e, se ficou alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui ou entre em contato nos canais de comunicação que eu deixo no final do vídeo. Então, por essa aula é isso. Um grande abraço e até a próxima aula.